Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Para esse nono painel que abordará o tema Coisa Julgada e Segurança Jurídica, convidamos o Dr. José Henrique Mouta Araújo como moderador da mesa. Por favor. Convidamos também a doutora Rita Dias Nolasco e a doutora Anissara Toscan. Boa tarde a todos. Começamos aqui a nossa última jornada do evento em homenagem à ministra Nancy Andrighi. Já estamos aprendendo muito com as palestras que já foram dadas aqui nesses 2 dias, né? Ontem nas 2 da manhã e à tarde, hoje pela manhã também. E também estamos aprendendo muito nos bastidores, aí, conversando com a nossa querida homenageada ministra Nancy Andrighi e a sua experiência e a sua perseverança na luta por uma justiça melhor. Então, a gente vai continuar o nosso evento falando agora na mesa Coisa Julgada e Segurança Jurídica. Eu fico muito feliz em presidir essa mesa, porque é um tema que eu gosto bastante, já estudo e pretendo discutir ainda mais durante muito tempo, em razão das novas mudanças advindas do CPC de 2015. Eu queria inicialmente justificar a ausência da professora Suzana Cremasco em razão de problema de saúde. Ela não pôde se dirigir à nossa cidade, aqui ao Distrito Federal, a Brasília. Então, ela está com dengue, né? Então, está mais do que justificada a ausência da professora Suzana. E nós organizamos da seguinte forma. Primeiro, a Anissara Toscan vai falar, e foi dividido aqui que o tema a ser tratado vai ser Convenção Processual sobre Coisa Julgada. E logo na sequência, a Rita Dias Nolasco, que todos nós conhecemos, amiga também de muito tempo, vai falar sobre coisa julgada e perda da exigibilidade do título executivo em razão da inconstitucionalidade. A doutora Anissara Toscan é doutoranda e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora em cursos de pós-graduação em Direito Processual e advogada. E, mais uma vez, a gente vai apresentar a querida professora Rita, doutora em Direito pela PUC São Paulo, professora da especialização em Direito da COGEAI, PUC São Paulo, procuradora da Fazenda Nacional, atualmente diretora da Escola da AGU Terceira Região, cofundadora do projeto Mulheres do Processo do IBDP e diretora do IBDP. Então, agradeço a presença das minhas queridas amigas e passo a palavra para a doutora Anissara Toscan. Boa tarde a todos. Obrigada, senhor presidente, pela apresentação. Eu gostaria inicialmente de registrar a minha satisfação em dividir essa mesa com a professora Rita Dias Nolasco, a quem já aproveito para novamente agradecer pela gentileza do convite para estar aqui. E também, em nome dela, eu parabenizo todos os organizadores do evento, que é bastante simbólico, né? Presta uma homenagem justíssima para a nossa ministra Nancy, que muitíssimo me honra com a sua presença aqui na plateia. Bom, o tema, como já foi adiantado, que hoje me cabe, é o da Convenção Processual sobre a Coisa Julgada. Inicialmente, eu gostaria de fazer um esclarecimento de que a minha ideia não é tratar daquele acordo, que também se qualifica como acordo processual, como convenção processual, não é tratar daquele acordo destinado a afastar os efeitos materiais da coisa julgada. Ou seja, a transação respectiva ao direito litigioso. Até porque esse tipo de acordo não é nenhuma novidade do CPC de 2015 e a sua admissibilidade nunca foi seriamente questionada. Inclusive, a possibilidade desse tipo de acordo, ela resulta da legislação material. Tanto o Código Civil lá de 1916, como o Código Civil de 2002, estabelecem, de alguma forma, essa possibilidade na ocasião em que combinam de nulidade, de inválida, a transação, inválida a transação celebrada depois da sentença transitada em julgado, só na hipótese em que algum dos transatores não tinha conhecimento dessa sentença. Então, no mais, né, não existe nenhum óbice a esse acordo, ao acordo sobre o direito litigioso. Mas, como eu ia dizendo, a minha ideia não é tratar sobre essa convenção.
mas sim tratar da convenção destinada ao afastamento da coisa julgada, seja antes ou depois da sua caracterização. E aí eu incluo tanto uma possibilidade em que as partes prevejam, estabeleçam, convencionem previamente que aquela sentença que virá a ser proferida não fará coisa julgada, como aquela hipótese em que já existente uma sentença com essa força, uma sentença com essa estabilidade, elas convencionem o seu afastamento. Em todo caso, fiquei até surpresa, não teve nenhuma cara de espanto. Acho que não foi bem entendida a ideia. De todo modo, a consequência dessa convenção é a mesma, né? É a possibilidade de que aquele litígio seja outra vez submetido à apreciação do Poder Judiciário. A possibilidade de que as partes busquem um novo pronunciamento sobre aquela decisão que, enfim, teria aptidão para ser acobertada pela coisa julgada. Bom, numa aproximação inicial, é natural que essa ideia nos cause algum desconforto. Porque nós aprendemos o direito, a nossa geração aprendeu o direito com base numa cultura ultrapublicista. Então, nós fomos ensinados sobre aquelas ideias dogmatizadas de que o processo se orienta por escopos públicos. Os escopos públicos sempre subjugam os interesses das partes. E, a partir daí, não haveria espaço no processo para a autonomia privada. Também nos é bastante difundida a ideia de que a jurisdição se destina à atuação da vontade concreta da lei, ou a justa composição da lide à luz do direito objetivo. De todo modo, acaba se focando o papel da jurisdição na atuação do direito objetivo, certo? O que acaba deixando num segundo plano a função jurisdicional de tutelar os direitos subjetivos, a função de resolver os conflitos das pessoas. Também nos é bastante difundida a ideia de que as normas processuais são de ordem pública, indisponíveis, inderrogáveis pelas partes. Nós fomos ensinados o direito, como eu ia dizendo, sob essa perspectiva ultrapublicista, a partir da qual nós fomos ensinados o direito, a partir dessa perspectiva ultrapublicista, a partir da qual nós naturalizamos a ideia de que o juiz é o protagonista do processo. Então, a partir daí, nos parece natural que ele possa desenvolver seus poderes instrutórios de forma ilimitada, que ele possa conhecer de ofício questões fáticas, que ele possa suprir carências argumentativas das partes. Em todo caso, é aquele paternalismo estatal próprio do contexto autoritário do século XX que se expressa também no processo. A partir de toda essa base ideológica, nos é também natural que a coisa julgada seja vista como uma garantia fundamental da qual as partes invariavelmente não poderiam abrir mão. Só que esse modelo de processo, esse contexto ultrapublicista, ele já se esgotou, ele está superado. Embora ele até fosse adequado à filosofia autoritária própria do Estado, própria do século XX, ela não mais condiz com a nossa atual realidade. Nós temos que reconhecer que o sistema processual que se vem delineando desde a reconstitucionalização pós-guerras, e que no Brasil culminou agora em 2015 com a consagração do modelo cooperativo de processo, ele impõe, de um lado, o abandono de diversos, ou pelo menos a mitigação de diversos daqueles dogmas ultrapublicistas, e, de outro, o resgate da importância da autonomia privada no processo. Nesse sentido, se percebe que a revalorização da autonomia privada no processo, ela não é resultado da letra do Código de Processo Civil de 2015,
mas ela resulta de um conjunto de circunstâncias que ensejaram uma mudança de perspectiva no direito como um todo, não só no processo civil. E aí eu me refiro, em especial, ao acento em que então se colocou sobre o primado da dignidade humana, a partir do que a pessoa foi colocada na base do ordenamento jurídico como centro de imputação de uma multiplicidade de direitos. E esses direitos que passam a ser vistos, então, como fonte de legitimação do poder e também da atuação estatal. Nesse sentido, a ordem jurídica fez uma clara opção pela realização de cada pessoa segundo o seu projeto de vida. Nessa realidade que, então, permite o autogoverno e também a autorresponsabilização pelas escolhas feitas por cada um, cabendo ao Estado respeitar esse espaço que a autonomia privada, esse espaço de liberdade que a autonomia privada constrói para os indivíduos. Eu quero dizer, então, que a centralidade que a pessoa humana assume na nossa atual ordem jurídica, que tem gerado aquilo que se tem denominado de personalismo do direito, ela impõe uma revisão sobre a tradicional postura acerca dos atos de autonomia no direito como um todo. E o processo civil não escapa a essa lógica. No processo, isso implica fundamentalmente que as partes não podem mais ser submetidas ao predomínio autoritário do Estado juiz. O sistema processual ele tem que ser repensado e reestruturado sob a perspectiva daqueles que buscam o judiciário em prol dos seus direitos subjetivos. É importante salientar que não se está diante de um simples retorno ao dogma da vontade do século XIX, o Estado absenteísta, o Estado liberal absenteísta, porque o liberalismo que hoje se busca é o liberalismo do Estado democrático de direito pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto do qual a atuação da liberdade individual ela não é ilimitada, mas ela vem a ser balizada justamente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que é corolário da autodeterminação do indivíduo, e também pelo princípio da solidariedade, pelo princípio da igualdade substancial. A ideia, então, é rearticular essa relação publicismo-privatismo que acompanhou todo o desenvolvimento histórico do direito processual, e que, em alguns momentos, fez pesar o pêndulo para o público, realçando o papel do juiz, em outros momentos, fez pesar o papel das partes, reforçando o aspecto privado. Como eu ia dizendo, rearticular essa relação publicismo-privatismo não na direção de um processo privatista, mas sim de um processo público em que a liberdade individual seja respeitada. E é apenas a partir da assimilação dessas ideias, da percepção de que o paradigma atual é outro, é que nós podemos pensar nessa possibilidade aqui aventada de as partes plenamente capazes, quando diante de um processo que verte sobre direitos autocomponíveis, elas venham a optar por afastar a coisa julgada. Nesse sentido, é fundamental perceber que a coisa julgada ela não é uma imposição do ordenamento jurídico, mas ela é fundamentalmente uma garantia dos jurisdicionados, que bem por isso, se forem capazes e se atendidos os requisitos do artigo 190 da Cláusula Geral de Convencionalidade Processual, poderão optar por dela abrir mão. É indispensável, insisto, não ver na coisa julgada mais do que aquilo que ela é, uma garantia. E ela é uma garantia especialmente do vencedor, uma garantia de que poderá usufruir do bem da vida que lhe foi reconhecido pela sentença e de que não será, por conta desse bem da vida, acionado pela parte adversária. Então, é uma garantia especialmente, muito mais do que uma imposição do ordenamento jurídico. É necessário perceber nessa linha, conforme observa o professor Remo Capone, que a coisa julgada não é um penduricalho
que deve necessariamente acompanhar a tutela jurisdicional dos direitos, mesmo quando os usuários desse serviço público que é a justiça não a queiram, não precisem dela. Insisto, um instituto que está vocacionado fundamentalmente à tutela de interesses das partes. E é essa, inclusive, a expressão constitucional da coisa julgada. Quando a Constituição diz que a lei não prejudicará a coisa julgada, o foco está fundamentalmente na proteção do jurisdicionado perante o poder público. Nem o legislador, nem o aplicador do direito poderá desrespeitar a coisa julgada. Nesse sentido, a invocação de um suposto interesse estatal em decidir uma única vez cada litígio acaba tendo seu sentido bastante reduzido, em razão justamente desse resgate da autonomia privada no processo, né? Por conta de todas essas transformações. E também não é preciso temer um risco de colapso do Poder Judiciário em decorrência dessa possibilidade, né? Como se, a partir de agora, todos que tenham um processo encerrado virão a buscar uma nova decisão para o seu litígio. Não, até porque as hipóteses em que as partes convergirão nos seus interesses em afastar a coisa julgada e, assim, buscar uma nova decisão não serão, assim, tão comuns ou frequentes, né? E também, se de um lado é possível prever um incremento do número de processos por conta dessa possibilidade, também é possível esperar alguma redução, justamente em virtude de não fazer coisa julgada. Porque, em muitas situações, o processo acabará demorando menos tempo do que seria o usual, justamente porque as partes sabem previamente que aquela decisão não vai se tornar imutável. Acabarão se conformando, acabarão evitando esgotar as instâncias recursais por saberem que aquela decisão não fará coisa julgada, não se tornará imutável. Então, de outro lado, é possível também esperar que haja alguma redução nesse número de processos, se isso for um problema, né? No mais, eventuais prejuízos resultantes da ressuscitação da litigância serão suportados pelas partes que são interessadas em mitigar a coisa julgada, né? O que interessa é que não cabe ao Estado tutelar quem não quer e não precisa ser tutelado. De mais a mais, ainda nesse assunto, não se ignora a intensa preocupação do CPC de 2015 com a segurança jurídica, o que se manifesta em variados aspectos, na consagração da coisa julgada sobre questão, no sistema de precedentes vinculantes, para citar 2 exemplos. E, inclusive, a segurança jurídica, que é pressuposto para o exercício da liberdade e que também está na base do Instituto da Coisa Julgada, né? Não se ignora isso. A questão aqui é que não há insegurança jurídica em afastar a coisa julgada em relação a quem não a deseje. Tudo isso vem a confirmar, ao meu sentir, a ideia de que a coisa julgada é instrumento vocacionado principalmente à tutela de interesses privados. E, bem por isso, ela pode ser afastada por meio de convenção processual. Eu tenho ainda um último argumento a reforçar essa tese, e aí já me encaminho para a conclusão, que é o seguinte: a coisa julgada, ela não está inserida na natureza das coisas. Ela não é um fenômeno concreto, existente no mundo dos fatos. Vejam, entrou a coisa julgada. Não. Ela é um instituto político-jurídico. E, como tal, os seus contornos, eles são quase todos delineados a partir das opções políticas de cada ordenamento jurídico, certo? Então, por exemplo, é decorrente de política legislativa quais decisões serão atingidas pela coisa julgada. E aí, lá no CPC de 73, fazia a coisa julgada a sentença de mérito. Agora, já pode fazer a decisão sobre questão prejudicial, as decisões parciais de mérito. Por quê? Porque decorre de política legislativa. Não está na natureza da coisa julgada que ela só atinge sentença de mérito, tanto que não é mais assim. É também decorrente de política legislativa se a coisa julgada é exceção ou objeção processual. E, assim, se ela pode ser conhecida de ofício, como acontece no nosso sistema, ou se depende de arguição pela parte. Então, diversos dos contornos
diversas das manifestações da coisa julgada, elas decorrem de política legislativa. E assim, no meu entender, também acontece com a sua convencionalidade, certo? É também decorrente de política legislativa a possibilidade de as partes convencionarem o afastamento da coisa julgada. E, no meu entendimento, essa é uma possibilidade acolhida pelo nosso sistema, que prevê uma cláusula geral de convencionalidade processual, que, de outro lado, não coloca nenhum outro fundamento a obstar esse negócio processual em específico, certo? E não existe, então, no meu entendimento, nessa situação específica, qualquer fundamento jurídico que se sobreponha à necessidade de se respeitar a liberdade das partes. Eu quero ainda salientar que o abandono de diversos daqueles dogmas ultrapublicistas, ele é absolutamente necessário para a correta assimilação das convenções processuais como um todo. A gente não conseguirá incorporar essa ideia de uma cláusula geral de convencionalidade se nos mantivermos presos àquela ideologia anterior. Mas assume uma importância ainda maior quando se toca um tema tão caro ao processo, né? E que ao qual sempre se conferiu uma particular conotação publicística, como é o caso da coisa julgada. De todo modo, é fundamental percebermos que as convenções processuais elas estão no centro do debate sobre o modelo de processo mais simétrico e democrático que se pretende instituir a partir de 2015. E apenas a partir dessas assimilações é que nós vamos poder reconhecer às partes uma ampla capacidade para dispor das suas situações jurídicas de vantagem, inclusive, quem sabe, da coisa julgada. Obrigada. Professora Anissara, um tema interessante e bem abordado quando a gente está expondo e os outros componentes da banca já ficam fazendo perguntas entre si, né? Então, durante a sua exposição, eu e a professora Rita já estávamos aqui pensando nas modalidades em que essa coisa julgada, essa convenção poderia atingir o caso concreto. Pensamos aqui no controle de constitucionalidade, na coisa julgada abstrata, na coisa julgada concreta. Pensamos na diferenciação entre coisa julgada e efeitos continuados da coisa julgada. Inclusive, existem precedentes do STF nesse sentido, de limitação de eficácia continuada, e aí poderia se falar até mesmo em quebra da ideia tão publicista do processo para dar uma característica de privatismo também no que se respeita à convenção sobre a coisa julgada. Então, eu quero te parabenizar. Várias anotações eu fiz aqui, mas vamos ouvir a professora Rita, que também vai enfrentar um tema extremamente importante e extremamente polêmico no âmbito do CPC, que trata, repito, da perda de exigibilidade do título executivo em decorrência da inconstitucionalidade. Professora Rita, com a palavra. Boa tarde a todos. É um dia muito feliz hoje. Estamos aqui com o projeto Mulheres no Código de Processo Civil, fazendo homenagem à querida ministra Nancy. Vou me furtar as palavras iniciais em homenagem a ela, vou guardar para daqui a pouco. Gostaria de cumprimentar a mesa, o professor Henrique Mouta, um querido amigo, um processualista que eu admiro muito, inclusive escreveu já sobre o tema que eu vou falar na revista de processo, da editora Revista dos Tribunais, um artigo que foi publicado no volume 288, de fevereiro de 2019, que eu indico a leitura. Cumprimento a doutora Anissara, excelente tema, realmente ficamos bastante interessados na sua tese, e fazendo uma pequena, um link pequeno aqui com o que eu vou falar, né? Nós já chegamos à conclusão aqui, né, Mouta, que no caso da coisa julgada proferida em controle concentrado de constitucionalidade, em que não existe, né, é baseada em tese, não em caso concreto, que daí não teria condições de haver a convenção para não aplicação, para mitigação ou não aplicação da coisa julgada, porque ela tem efeito erga omnes, né, e é um julgamento sobre a lei em tese, não é um caso concreto em que as partes poderiam, de repente, dispor e convencionar a respeito da aplicação da coisa julgada. Mas é muito interessante seu tema e gera bastante reflexão.
A doutora Nissara já fez uma introdução a respeito do Instituto da Coisa Julgada, então eu vou direto ao ponto, até pelo adiantar da hora, que nós temos uma programação intensa ainda hoje. Só dizer que a Constituição Federal, ela me parece que deixou claro que o objetivo principal da coisa julgada é realmente dar segurança jurídica às decisões. Quando a coisa julgada, posteriormente à coisa julgada, existe uma declaração de inconstitucionalidade, começa a discussão se aquela sentença acabou se tornando inconstitucional, posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade. E se essa sentença poderá ser mantida, ou se ela deve, mesmo após o trânsito em julgado, se alinhar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Os fundamentos que induzem o alinhamento seriam a igualdade, a isonomia, a racionalidade sistêmica decorrente do mecanismo de precedentes e os argumentos contrários que entendem que deveria prevalecer a coisa julgada se fundamentam na estabilização, que é um dos principais alicerces do Código de Processo Civil, e a segurança jurídica. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal, anterior à entrada em vigor do Código de Processo Civil, que diz que a sentença de mérito transitada em julgada só pode ser desconstituída mediante o ajuizamento específico da ação rescisória, cujo prazo é decadencial de 2 anos e começa a contar a partir do trânsito em julgado da decisão. Que, posteriormente, se houver a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato, não vai ser suscetível de rescisão após esse prazo de 2 anos. Então, teria, segundo esse entendimento do STF anterior à entrada em vigor do novo CPC, mesmo que houvesse a declaração posterior da inconstitucionalidade, a sentença só poderia ser rescindida no prazo decadencial de 2 anos. A súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, que também é bastante conhecida, diz que não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Porque nós sabemos que as questões a respeito da inconstitucionalidade ou não, elas demoram para chegar lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a discussão ocorre no âmbito da primeira instância, da segunda instância, em declarações incidentais, durante muito tempo. E aqui, pela súmula 343, se a época em que a decisão for proferida, o entendimento era de que não havia inconstitucionalidade e a decisão transitou em julgado, depois não vai caber rescisória dizendo que houve a mudança de entendimento, porque aquela decisão foi proferida de acordo com a opinião predominante na época da decisão. Tem um precedente do STF, de relatoria do ministro Teori Zavascki, que é o tema 733, que diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma da decisão ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Que é naquele sentido que alguns doutrinadores defendiam que, se houvesse a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade, não haveria necessidade nem de rescindir as decisões em desacordo. Que seria um efeito automático da decisão proferida no controle abstrato, porque aquelas sentenças produzidas em desacordo com a decisão do Supremo Tribunal, que entendeu pela inconstitucionalidade, teriam que ser eliminadas do sistema, porque seriam sentenças inconstitucionais, mesmo que posterior, né? Haveria a perda daquela sentença não deveria mais existir, a perda seria inexistente, de acordo com alguns doutrinadores. A professora Teresa Arruda Alvim, ela tem um livro em que ela entende isso. Ela entende que, se houve
a declaração de inconstitucionalidade, a sentença produzida em desacordo com a decisão do Supremo em controle concentrado, ela se torna inexistente. Então, ela acha que não há necessidade nem de rescisória, basta uma querela nulitatis. Mas o entendimento do Supremo é que não. O entendimento que prevaleceu no Supremo, nesse recurso extraordinário 730.462, é de que não produz a automática rescisão das decisões anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra, será indispensável a interposição, ou se for o caso, de recurso próprio, se não tiver ainda transitado em julgado, ou se for o caso, de propositura de ação rescisória, nos termos do artigo 485, observando o prazo decadencial de 2 anos. Então, esse é o entendimento do Supremo. Em outro precedente, o RE 509/809, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que é o tema 136, ficou pacificado que não cabe ação rescisória quando o julgamento estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra a posterior superação do precedente, este de acordo com a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Ontem, dia 8 de maio, não, ontem não, foi quarta-feira, ontem foi quinta. Dia 8 de maio de 2019, houve um julgamento a respeito do cabimento ou não da súmula 343. E o STJ entendeu que não cabe rescisória, acompanhou o entendimento do STF e entendeu que não cabe ação rescisória com base em precedente posterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, e a tese foi definida, então, pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a Corte debateu a respeito de um recurso do INCRA, que pediu o afastamento da súmula 343 do STF, para que uma derrota judicial transitada em julgado fosse revertida. Venceu o voto do ministro Gurgel de Faria, que afirmou que para ele não faz diferença se a questão é de discussão constitucional ou não. Não se pode ajuizar rescisória com base em precedente posterior à decisão que se quer rescindir, seja discussão constitucional ou não. O entendimento do Supremo, disse o ministro, não faz exceção alegada pelo INSS. A única forma de superar a súmula, conforme entendimento recente do STF, seria o precedente posterior, se o precedente posterior tivesse sido firmado em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Então, ele entendeu que neste caso não havia matéria constitucional envolvida e que o acórdão rescindendo foi proferido em 2005, seguiu a jurisprudência que, à época, era a que prevalecia nas 2 turmas de direito público do tribunal. Depois, em 2008, o STJ mudou a jurisprudência e a Fazenda Pública pretendia aplicar retroativamente essa nova posição por intermédio de rescisória. E a posição do colegiado prestigiou a segurança jurídica e manteve sua própria jurisprudência. Então, me parece que é essa a tendência que está sendo adotada nos nossos tribunais de prevalecer a segurança jurídica. Então, eu falei rapidamente sobre os argumentos que são utilizados pela doutrina, né, que parte da doutrina entende que a sentença fundada em lei que é posteriormente declarada inconstitucional seria uma sentença inexistente. E outra parte da doutrina entende que a sentença fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional, ela não é inexistente. Ela não foi afetada diretamente em nenhum dos seus pressupostos de existência. Ela teria, sim, que ser rescindida, né, se fosse o caso. Que não há vício de inexistência. Ela foi uma sentença em que, se for um título executivo, que é o tema que eu estou abordando aqui, ele ocorre o quê? A perda da exigibilidade superveniente. Então, não é que ele é um título que nasceu inexigível, é um título que nasceu com todos os pressupostos de existência, um título que nasceu corretamente, uma sentença válida,
só que posteriormente houve a perda da exigibilidade em razão da declaração de inconstitucionalidade. Falando muito rapidamente a respeito do histórico legislativo, sobre essa possibilidade de suscitar a inexigibilidade do título executivo judicial quando houve a declaração posterior de inconstitucionalidade da lei em que ele foi baseado. A medida provisória 2180 de 2001, ela foi incluiu um parágrafo no artigo 741 do CPC de 73, trazendo a possibilidade de suscitar a inexigibilidade do título executivo judicial em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública. Depois, a Lei 11.232 de 2005 incluiu o artigo 475L no CPC de 73, também tratando a respeito da possibilidade de suscitar a inexigibilidade do título executivo judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Esses dispositivos previam que considerava-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação e interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição. Eu já mencionei que eu entendo que não é que o título considera-se inexigível, ele era exigível, o que ocorreu foi, então, a perda da exigibilidade. E essa perda superveniente da exigibilidade pode, então, ser atacada ou alegada pela parte, tanto por meio dos embargos, quanto por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Isso, então, na fase de execução daquela sentença, daquele título. O novo Código de Processo Civil, o Código de 73, ele fazia só essa previsão genérica, né? De que era possível a impugnação por meio de embargos ou de impugnação. O novo Código de Processo Civil, ele traz os limites temporais, ele traz uma previsão diferente do Código de 73. Com relação à impugnação ao cumprimento de sentença, o artigo 525, no parágrafo 12, prevê que, para efeito de disposto no inciso 3, ou seja, considera-se inexigível o título executivo, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação e interpretação de lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal, em controle de constitucionalidade concentrado e difuso. O Código 73, ele só falava em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a maioria da doutrina entendia que era só a inconstitucionalidade ocorrida em controle concentrado. Aí, o Código de Processo Civil de 2015 vem e fala em controle concentrado ou difuso. Então, inclui também a inconstitucionalidade reconhecida por meio do controle difuso. A regra é de que a lei declarada inconstitucional em controle difuso, incidente, entretanto, atinge apenas as partes litigantes no caso concreto. Sendo assim, continua válida e eficaz para as demais pessoas. Essa decisão só teria efeito erga omnes se houver a suspensão da execução da lei declarada inconstitucional pelo Senado Federal, conforme prevê a Constituição Federal no artigo 52, inciso 10. Só que, agora, com a nova sistemática do Código de Processo Civil, mesmo a lei declarada inconstitucional incidente, entretanto, ela pode atingir não só as partes litigantes no caso concreto, porque ela pode ter sido declarada num recurso extraordinário com repercussão geral ou num recurso repetitivo que, de acordo com o 927 do novo CPC, tem efeito vinculante, em razão da força vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, amplia aí a discussão da possibilidade de rescindir as decisões ou os títulos executivos, mesmo com o reconhecimento da inconstitucionalidade superveniente, não só em controle concentrado, mas também em controle difuso da constitucionalidade.
O artigo 525, parágrafo 13, ele traz que no caso do parágrafo 12, que é o que a gente acabou de tratar, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser moduladas no tempo em atenção à segurança jurídica. Essa possibilidade de modulação expressa no novo Código de Processo Civil, ela é extremamente importante. Embora a lei que trata do controle concentrado de constitucionalidade, ela traga essa possibilidade de modulação, me parece que o novo CPC, embora ele fale poderão, é muito recomendável que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade, se atente mesmo para a necessidade de modulação no tempo para evitar inúmeras discussões que ocorrem após a declaração de inconstitucionalidade. E dizer a partir de que momento que aquela declaração de constitucionalidade será válida. Se vai retroagir para atender, que é a regra, né? Que a decisão na declaração, no controle concentrado tem efeitos retroativos, essa é a regra. Mas o Supremo pode modelar e dizer, não, neste caso, vai valer só daqui para frente, por exemplo. Então, o Supremo pode modelar, em atenção à segurança jurídica, em atenção à repercussão que aquela decisão pode trazer, modular essa decisão. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, muito obrigada, recomenda que haja realmente essa modulação, principalmente quando tiver repercussão econômica grande. Então, essa é a recomendação que é trazida hoje para o Supremo Tribunal Federal. A professora Tereza Rudalvin deu uma palestra brilhante num evento que ocorreu na segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça, e é um tema que ela está estudando muito a respeito da modulação, da necessidade de modulação das decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente nos casos de controle de constitucionalidade. Como já está acabando, eu vou só aqui finalizar, senão eu fico presa aqui na modulação. Mas a modulação resolve muito dos nossos problemas, resolveria muito dos nossos problemas. O que o novo CPC traz? Ele diz, se a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a inconstitucionalidade for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, essa decisão exequenda já nasce eivada de inconstitucionalidade. Então, eu posso alegar isso na impugnação ao cumprimento de sentença ou nos embargos, porque a declaração de inconstitucionalidade foi anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, aí eu posso impugnar, não preciso rescindir. Mas, se a declaração de inconstitucionalidade, diz o parágrafo 15 do artigo 525, se a declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal ocorreu após o trânsito em julgado da decisão exequenda, então haverá necessidade de reação rescisória para rescindir aquela coisa julgada. Bom, até aí, tudo bem, caberá ação rescisória. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, caberia ação rescisória no prazo de 2 anos, prazo decadencial de 2 anos. Mas o novo Código de Processo Civil mudou o termo inicial do prazo. Ele faz uma previsão diferente. A previsão que existia no antigo CPC é que caberia ação rescisória do trânsito em julgado da decisão exequenda no prazo de 2 anos, prazo decadencial. O novo CPC diz, se a decisão for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu posso ter uma decisão exequenda que transitou em julgado há 5 anos, há 10 anos, há 12 anos, e o prazo para rescisória vai contar do trânsito em julgado da decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade. O novo CPC diz que o prazo para o juizamento da ação rescisória, o termo inicial, é o do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Então, aí é que vem a grande polêmica que está sendo discutida por diversos processualistas, se isso seria razoável. Porque nós podemos ter inúmeras decisões transitadas em julgados há muitos anos e, de repente, vem a declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal
e essas decisões são passíveis de ação rescisória. O professor Eduardo Talamini publicou um artigo excelente, é um estudo dele também, de tese de doutorado, que ele faz a respeito da inconstitucionalidade, que eu até presenteei a ministra Nancy Andrighi, uma coletânea que foi feita em homenagem à professora Tereza Rudalvin. Ele defende o seguinte, que o prazo da rescisória, ok, começa a contar da decisão que transitou em julgado do Supremo Tribunal Federal, mas ele, no entendimento dele, só vai poder haver ação rescisória se a decisão exequenda estiver em fase de execução. Que ele entende que esse prazo, esse termo inicial da rescisória, ele não está lá previsto no artigo, no dispositivo que trata a respeito da rescisória no Código. Ele vem, é um dispositivo, é um parágrafo do 525 ou do 535, que são artigos que tratam de decisão exequenda, que tratam de execução. Então, trazem a possibilidade de rescisão de decisão exequenda se ela estiver em fase de execução. Então, ele faz essa limitação temporal. Acho o artigo dele muito interessante e concordo com os argumentos. Principalmente em matéria tributária, onde a gente tem muita instabilidade, né, dos julgados, onde demora muito para que uma decisão tenha, seja definida, né? Seja definida, se torne realmente um precedente vinculante. Então, trazendo só um exemplo e finalizando a minha fala, existem discussões a respeito de inconstitucionalidades que perduram por 20 anos ou mais. E, de repente, o STF, depois num repetitivo ou num recurso extraordinário com repercussão geral, muda o entendimento que estava sendo adotado pela maioria da jurisprudência e declara uma inconstitucionalidade. E aí, a partir desse momento, eu posso rescindir todas as decisões exequentes que houveram anteriores a essa decisão do Supremo Tribunal Federal? E não só quando declara a constitucionalidade, quando declara também a constitucionalidade em controle concentrado. Nós temos o repetitivo, o tema 881 do STF, que diz: limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo, que anteriormente era considerado inconstitucional, na via do controle incidental. Então, várias decisões incidentalmente consideraram aquele tributo inconstitucional. Depois, com decisão transitada em julgado, depois tem a constitucionalidade reconhecida pelo STF num controle concentrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque os advogados normalmente são super favoráveis a esse dispositivo novo do CPC. A partir do momento que o Supremo declara inconstitucionalidade, nós podemos rescindir tudo e pedir o dinheiro de volta. Só que esse entendimento também vai acontecer se houver a posterior reconhecimento em controle concentrado da constitucionalidade. Então, daí o fisco também vai poder cobrar, né, o que não foi pago, porque antes o entendimento era de que era inconstitucional, em controle difuso. Então, assim, é necessário ter muita prudência. Espero que os nossos tribunais tenham muita sabedoria para na aplicação desse dispositivo, porque ele realmente traz uma grande insegurança jurídica. E, por fim, direito intertemporal, essa nova regra do Código de Processo Civil só vai se aplicar às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor do novo Código. Obrigada. Muito obrigado, professora Rita, pelas brilhantes informações. Também um tema muito palpitante. Eu queria registrar a presença do nosso presidente, Paulo Lucon, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, prestigiando o nosso evento já para participar da etapa final, aí, que vem a melhor parte agora, daqui a pouquinho, né? Eu queria também fazer alguns comentários em relação à apresentação brilhante da professora Rita. E lembro, professora, que na época do projeto do Código, naqueles anos das versões Câmara, Senado, houve muita briga para a colocação ou não dessa palavra difuso.
Houve uma luta para ficar só o controle concentrado. Por outro lado, em razão da objetivação do recurso extraordinário, aí na versão A tirava o concentrado, o difuso, na versão B voltava o difuso, e a versão aprovada, sancionada, foi tanto no 525 quanto no 535 a colocação do controle difuso. E, como nós estávamos falando antes do início, a própria repercussão geral já transcende de um caráter erga omnes as decisões de controle de constitucionalidade do Supremo, o que, particularmente, eu entendo que a modulação é uma necessidade, em razão da quantidade de milhares, às vezes milhares de processos que estão sobrestados aí, aguardando a interpretação plenária do Supremo Tribunal, e, inclusive, muitas ADIs são julgadas simultaneamente ao RE. São chamadas em conjunto, são votos em conjunto, em razão da repercussão geral aproximar o controle concentrado e difuso. E aí surge a discussão se cabe a rescisória, a impugnação, o cumprimento de sentença, que era nulitatis, e se deveria ter um interstício, porque quando conta os 2 anos da data, daqui a 3, 5, 10 anos que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade, em alguns momentos o legislador estabeleceu o interstício como a prova nova, lá no 975, com outro problema que está ocorrendo, a questão do prazo das decisões parciais de mérito, se começam agora a contar, se começa agora a contar os 2 anos ou apenas ao final. Mas eu fiz algumas outras observações aqui, e como eu não vou ter outra oportunidade de falar, eu vou falar agora. Eu não poderia deixar de encerrar esse módulo, essa mesa, sem falar um pouquinho da ministra Nancy também. 2 minutinhos apenas. Eu já até adiantei a ministra o que eu iria falar. Eu preparei, eu anotei 5 observações pequenas, só de alguns lembretes, porque é muito importante a gente registrar a história. E a história da interpretação que o STJ vem fazendo do CPC passa pelo gabinete da ministra Nancy. Já tive a oportunidade de falar isso para ela, já tive a oportunidade de falar isso para o Rodrigo, em nossas muitas conversas aí, nos nossos corredores forenses, nossos encontros no IDP, que é um gabinete que trabalha com uma clara noção de interpretação, muitas vezes tentando corrigir falhas do legislador. E eu registrei aqui o protagonismo da atuação da ministra Nancy em assuntos que nós vimos aí nas redes sociais. A gente vai comentando, toda semana tem informativo do STJ, e sempre o informativo vai lembrar algum voto, mesmo que seja vencido, mas um voto brilhante vindo da ministra Nancy. Por exemplo, a gente não pode deixar de registrar aqui e homenagear o repetitivo do agravo de instrumento, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, a demora que foi para fixar um parâmetro que o legislador não deu. Então, o rol do 2015, lá os 2 julgamentos do RESP, começou em agosto, não foi, ministro? Terminou em dezembro o julgamento, com múltiplos pedidos de vista, que, aliás, agora, com a modificação, vai ser mudado esse novo pedido de vista sucessivo. Então, esse é um primeiro registro importante, que partiu da relatoria do repetitivo da ministra Nancy. Outro, eu anotei 5, né? A decisão que nega efeito suspensivo aos embargos de execução, também a gente divulgou na rede social. Cabimento do agravo de instrumento, também da ministra Nancy. A decisão que afasta a ilegitimidade passiva do litisconsorte, esse não caberia o agravo de instrumento, também da ministra Nancy. Há uma discussão da petição, da peticionamento antes da publicação da decisão, a discussão da ciência ou não, também passou pelo gabinete da ministra Nancy. Eu não vou citar os RESPs aqui, mas eu tenho a anotação de todos. E sobre o nosso tema de coisa julgada, importantíssimo, aí eu vou citar o RESP 1746337, onde a ministra se posicionou, do meu modo de pensar, extremamente correto, sobre a natureza jurídica da decisão que julga a primeira parte da ação de exigir contas. Cabimento de agravo de instrumento, decisão parcial de mérito, fazendo coisa julgada, vai gerar o problema do prazo da rescisória eventualmente cabível. E também participou muito ativamente da discussão da rejeição da prescrição e da decadência em decisão de saneamento do processo, se a interpretação resolver o mérito seria só o objeto litigioso ou todas as questões de mérito, englobando, no caso, prescrição e decadência. Ou seja, menciono, até eu acho que eu passei de 5, passei, Cristina? Eu acho que sim, né? Mas, enfim, é porque eu anotei outros aqui, eu não poderia perder a oportunidade e também de registrar o agradecimento pela sua presença todos esses dias. A ministra Nancy acompanhou todas as mesas e saiba, ministra, que a senhora é um grande referencial acadêmico para nós que somos eternos estudiosos e estudantes do direito. A academia é o único local onde o estudo jamais acaba. Então, a gente aprende a cada dia com a sua atuação brilhante no nosso STJ. Então, muito obrigado, ministra, pela
pela sua sabedoria, pela sua perspicácia e pela sua condução brilhante no trabalho junto ao STJ. E com isso eu encerro a mesa Coisa Julgada e Segurança Jurídica. Nós vamos ter agora a entrega do 6º prêmio IBDP, ministra Nancy Andrighi, vai ser presidida pela querida professora Beatriz Galindo, que está aqui presente. Muito obrigado.